Goleada do Flamengo frente ao Corinthians deixa claro um momento distinto que as duas equipes estão vivendo. Por mais que a gente olhe nos últimos tempos, tanto o Flamengo quanto o Corinthians sendo muitas mudanças de técnico, então vem por conta da gestão de futebol, tendo problemas. O Flamengo, com times fortes, com times de qualidade e com uma ideia de jogo que muda pouco nos últimos anos, e podendo contratar reforços de peso, contra o Corinthians, sofrendo na parte financeira, sofrendo com decisões das diretorias, e que acabou sendo facilmente goleado pelo Flamengo. A gente viu do lado rubro-negro, Felipe Luiz optando por Everton Cebolinha para começar o jogo ao lado do Pedro que voltou recentemente de grave lesão e mostrou realmente porque é um dos melhores atacantes que nós temos no futebol brasileiro, né? Um jogador que tem que estar, já mostrou que é jogador de seleção brasileira. Acho que o próprio Dorival sentiu muita falta dele e outros treinadores da seleção sentiram falta do Pedro. É um jogador muito acima da média e fez um estrago na defesa do Corinthians ao lado dos seus companheiros. Então, o Flamengo não teve grandes novidades, o esquema que a gente já está acostumado, a ideia de jogo. O lado, vamos dizer assim, errado, o equivocado a parte do Corinthians foi o Orlando Ribeiro entender que dava para encarar o Flamengo de igual para igual. Foi jogar com três volantes e três atacantes. Começou com Romero, Yuri Alberto e Memphis. Tendo só no meio de campo, né, o Carrillo, o Breno Bidon e o Ranieri para marcar os jogadores adversários. E ainda tendo a questão da defesa, a zaga do Corinthians, que ainda não se mostrou confiável, não arrumou uma dupla de zaga que deixa o torcedor esperançoso, deixa o torcedor mais tranquilo. O resultado foi um amasso do Flamengo do começo ao final. O Flamengo abre o placar com o lance do Everton Cebolinha, que para mim o Mateuzinho acaba não acompanhando, então tem uma falha no lance, né? O Mateuzinho dá muito espaço para o Cebolinha, chuta de fora da área, abre o placar. E a gente viu o Flamengo com a ideia de jogo clara do Felipe Luiz, a gente pode comentar um pouquinho depois aqui no vídeo, sufocando, o Corinthians não deixando, tanto que a primeira vez que a equipe paulista passa do meio de campo é com 15 minutos da primeira etapa. O Yuri Alberto, se não me engano, ele encosta na bola, tem o primeiro toque com 35 minutos do primeiro tempo. Mas tem até, a gente fala, o Corinthians tem qualidade, tem bons jogadores, tanto que mesmo com a ausência do Garro, né, o Corinthians, no momento que o Flamengo afrouxa um pouco a marcação, não consegue mais, opta por não forçar aquela marcação-pressão, acho que mais ou menos uns 20, 25 minutos, o Corinthians tem um tempo onde começa a chegar no ataque, tocar um pouco a bola, diminui a posse de bola, no Flamengo chegou a ter mais de 70%, então deu uma equilibrada, e tem uma finalização perigosa do Carrillo, que obriga o Roça a fazer uma grande defesa, quase o empate do Corinthians, mas não traduziu, porque depois desse lance, o Flamengo de novo dá uma acelerada, aí consegue com o Arrascaeta, marca o segundo gol, tem depois uma falha na marca, e também vem da marcação-pressão, o Hugo Souza erra a bola e o Pedro de primeira chuta, placar de 3-0, lembrando que já teve o Hugo, evitou um golaço do Pedro, o próprio centroavante do Flamengo também teve um cabeceio na trave, então a gente poderia ter falado na primeira etapa, ter encerrado com um placar de 5-0. E não seria injusto, não seria nenhum exagero. O 3-0 foi pouco pelo que o Flamengo produziu e pelo que o Corinthians não conseguiu trazer. Segunda etapa, o Corinthians não volta com mudanças, mantém a mesma dor, já tinha tirado o Memphis porque saiu machucado, entrou o Coronado, mas, de novo, né, o Orlando com 3-0 não tenta nada diferente, volta com o mesmo time, e o Flamengo tocando a bola, deixando o tempo passar, faz o quarto gol num pênalti muito questionado do Coronado em cima do Pedro, não foi em cima do Pedro, foi o Coronado fazendo um pênalti, acho que não em cima do Luiz Araújo, agora me fugiu qual foi o lance, mas um pênalti que foi muito a cobrança em cima do lance, onde não tinha sido nada, mas não teria mudado o ritmo da partida. O Arrascaeta já tinha finalizado na trave, o Hugo Souza já tinha feito uma outra defesa, então a gente podia estar falando de uma goleada ainda maior por parte do Flamengo. E o Corinthians, no segundo tempo, aí também não conseguiu fazer nada, levou olé, a torcida se deliciou com um placar de 4-0, e volta, o Dorival preocupado com o que não viu, então vai ter muitas anotações. Em termos dos técnicos, acho que o Felipe Luiz é uma coisa que está muito clara, eu acho que merece muitos elogios ao trabalho dele, por mais que seja um trabalho que esteja começando, ele ainda é um treinador no seu primeiro trabalho, não tem um ano no comando do Flamengo, mas você vê, primeiro vem aquela ideia da diferença dos dois times, o Flamengo ofensivamente não é de agora que você tem jogadores do meio para frente que jogam com muita qualidade, que sabem o que fazer quando tem a bola no pé. Só que
em vários momentos o que era pontuado. Falou, o Flamengo, quando perde a bola, sofre na defesa. Tinha zagueiros que tinham problemas, as próprias laterais. Hoje, com o Felipe Luiz, o que eu tenho de impressão dentro das partidas é um time que tem, além da qualidade ofensiva, e aumentou, inclusive, a quantidade de jogadas. Você viu o Flamengo com muita movimentação, infiltrações nas costas da defesa, chutes de fora da área. O Flamengo tem um repertório ofensivo muito grande. É difícil você anular o Flamengo. Fala, vou marcar quem? Ah, vou grudar na Rascaeta, mas estão dando o Nicolas de la Cruz, tem o Gerson. Agora você tem o Pedro já voltando muito bem, então é uma dor de cabeça para os adversários. Mas quando perde a bola, o Flamengo está com uma marcação muito melhor do que teve em outros anos. É uma defesa mais segura. Hoje é difícil você conseguir superar o Flamengo. Então é uma dor de cabeça. Quem for enfrentar o Flamengo daqui para frente terá que estudar muito e terá que pensar em várias alternativas para conseguir superar o adversário. E uma dessas alternativas poderia ter sido por parte do Everton Ribeiro, do Orlando Ribeiro, ter fortalecido o meio de campo. Assume, hoje eu não tenho Garro, então não tenho jogador de criação. Vou jogar na marcação, tentar puxar um contra-ataque, tentar, ou pelo menos segurar o jogo no primeiro tempo e depois, na segunda etapa, eu vejo alguma coisa. O que é isso? Entrava com Martinez, Ranieri, Bidon e Carrillo, ou como eu falei com alguns colegas conversaram, poderia ter entrado com Charles no lugar do Bidon, até o Maicon para começar, pensado em força, pensado em marcação. Entender que o momento do Flamengo hoje é melhor do que o do Corinthians. Ah, mas na final, esse esquema na final contra o Palmeiras deu certo, mas o Corinthians teve uma atuação defensiva e teve uma dedicação muito grande, e vem também o mesmo cenário. O Palmeiras, nas finais contra o Corinthians, entrou com 3 atacantes, então o Palmeiras perdeu o meio de campo. O Corinthians só teve mérito no título paulista, mas porque ganhou o meio de campo, não deixou o adversário jogar. Contra o Flamengo, por mais que tenha toda essa qualidade de vários jogadores, o Orlando tinha que ter tentado alguma coisa. Quando entrou com 3 atacantes, quem me conhece, quando eu falo aqui nos meus vídeos no canal FuteJots, eu bato muito nessa tecla. Porque é muito raro você ver no futebol mundial times que jogam com 3 atacantes conseguirem, por mais que tenha, eles podem ter a chance de você ter o ataque com muita qualidade, mas normalmente você deixa buracos na defesa, normalmente você deixa a defesa, o meio de campo exposto, e aí sobra na defesa. Então a gente critica a atuação de goleiro, atuações de laterais, zagueiros, mas esquece que o meio de campo tem problema. O Corinthians tinha resolvido essa questão jogando com o Martins e com o Ranieri, parou de sofrer tanto gol da entrada da área. Foi só o Ramon Dias tentar abrir um pouco mais o time, tentar achar uma alternativa para o Rodrigo Garro, que foi a entrada do Romero, não resolveu a ausência do Garro e expôs a defesa, tanto que o Corinthians vem sofrendo novamente chutes de fora da área com certa frequência e vem sofrendo com gols nesse lado. Então, é um problema. O Dorival vai ter muitas questões para arrumar, porque realmente a atuação do Corinthians em 2 jogos grandes recentes, contra o Palmeiras e contra o Flamengo, preocupa o torcedor por conta de você olhar o Corinthians. Não dá, por mais que o Galo seja um grande jogador, se você não tem esse atleta, você tem que pensar numa alternativa. E alternativas talvez no banco. O Flamengo tem um elenco de qualidade, o Felipe Luiz, inclusive, está conseguindo rodar bastante. Teve o Arrascaeta jogando muito bem, ao lado do Pedro também, que para mim foi um grande destaque, mas você teve o Gerson cumprindo uma função tática muito boa, o próprio Nicolas de la Cruz aparecendo com muita qualidade, o Ayrton Lucas cuidando ali do lado esquerdo com muita tranquilidade. Foi uma atuação do Flamengo com quase todo mundo, assim, num nível muito alto de produção. O lado do Corinthians preocupa o torcedor, porque eu imagino, olhando, por mais, além dos erros do técnico, o técnico influenciou muito. Eu acho que o André Ramalho não estreou em 2025, então, mais uma vez, não jogou bem. Não gostei da atuação do Mateuzinho, eu acho que também deixou a desejar na marcação, que é um ponto preocupante, ele não é um exímio marcador. Romero, acho que não, eu entendo a idolatria do torcedor corintiano, o artilheiro da Neoquímica Arena, mas o Romero não agrega tanto quando tem a bola no pé, do meio para frente. Ele não é um cara. Ele pode até funcionar como um reserva, um jogador para ficar dentro da área, mas você não pode ter. Você tem Romero, Memphis e Roberto, tem coisa errada. O Romero pode funcionar dentro da área, um cara para um contra-ataque quando você está ganhando, mas você logo de cara começar, não é o primeiro jogo que que o Corinthians insiste com o Romero titular, que ele não faz nada ofensivamente. E o pior, o Romero também não é mais aquele jogador de anos atrás, de 5, 6, de 10 anos, já falando em 2015, por exemplo, que o Romero era um cara que, quando estava na defesa, corria, ajudava, marcava muito. São 10 anos a mais. Isso
pesa. Fisicamente, o Romero não tem mais a mesma condição de fazer aquele ajuda que ele tinha, falava, né, do secretário de lateral. Coronado, mais uma vez, eu não consigo entender porque tem torcedor que chegou a falar que o Coronado era melhor que o Garro, que o Coronado merecia mais chances. O Coronado é outro jogador também que recebeu várias oportunidades ao longo do ano e não entregou. Mas, para finalizar, eu também pegando esse ponto final aqui, acho que Hugo Souza, apesar da falha, trabalhou nos gols, e como eu já falei com o Donelli também em outros lances, acho que, para mim, inclusive, acho que houve um exagero muito grande em relação às críticas do Donelli, que eu falei, a defesa tá muito exposta e tá caindo nas costas do goleiro. O Hugo Souza falhou feio no terceiro gol, mas ele salvou o Corinthians dentro do próprio jogo contra o Flamengo, então é um cara que do que não aconteceu merece os elogios. Acho que o Ranieri, exposto da forma como ficou, também conseguiu, dentro do que foi possível, acho que ele tentou marcar, então acho que também eu consigo dar vamos assim, elogiar, ou minimizar, falar, pô, foi um dos menos piores. O próprio Andileri também, para mim, achei que ele tentou, foi o seu lado, o lado esquerdo da defesa do Corinthians esteve um pouco mais protegido, mas o Corinthians sofreu muito com infiltrações ali, a dobra em cima das áreas, em cima dos volantes, que aí, como eu falei, jogaram só menos com um volante de marcação, que é o Ranieri, deixou o time muito exposto, isso pesou nos laterais, mas o Gustavo Henrique também, acho que dentro do que ele conseguiu fazer, conseguiu tentar mostrar alguma coisa. O Memphis, enquanto esteve em campo, tentou voltar para o meio de campo, tentou criar jogadas. E o Breno Bidon, para mim, que acho que é um jogador que tem que ser muito bem trabalhado, que acho que, infelizmente, não deve ficar no Corinthians para o segundo semestre. É um jogador que não foge do jogo, que busca jogada, que tenta colocar com a bola no pé, um jogador que tem muita qualidade. Seria muito bom que o Dorival conseguisse pegar nesses jogos, já de repente conseguir aproveitar o melhor do Bidon dentro de campo. Então, é uma goleada importantíssima para o Flamengo, que assumiu a liderança, né? O Palmeiras perdeu para o Bahia agora também nesse domingo à noite, então o Flamengo assume a liderança do campeonato e faz uma partida assim, quase que irretocável. Um 4-0 assim, que virou no segundo tempo o ritmo de treino. O Flamengo falou, o jogo está resolvido, vamos aqui controlar a partida. Se o Flamengo quisesse, precisasse, tinha feito um placar ainda maior. Então, um resultado que dá muita moral. Pro lado do Corinthians, é um resultado pesado, porque você perde para um adversário que tem mais qualidade, então a gente sabe deixar claro, falar, olha, o Corinthians ainda tem ajustes, o Flamengo está num nível de ajustes pontuais. O Corinthians vai ter um novo trabalho do Dorival que não vai começar do zero, é um trabalho que já tem uma certa estrutura, você já tem uma espinha dorsal, mas o Dorival vai ter muito trabalho para poder ajustar esse time, ter uma defesa mais confiável, que é o grande problema hoje do Corinthians, e achar alternativas para o ataque. O que você faz quando você não tem um Garro, quando você não tem um ataque inspirado? Quem são as opções do banco? Então, isso vai ser muito interessante ver o começo do trabalho do Dorival para entender como que ele vai armar o time, como que vai ser os 11 iniciais, como vai ser o time ideal dele e, principalmente, quais vão ser as opções de banco. Para o lado flamenguista, é ver que o Felipe Luiz está trabalhando muito bem, está dando oportunidade para todo mundo ali na frente. Então, o Luiz Araújo entrou em campo, o Gonçalo Plata entrou, o Cebolinha começou como titular, o Pedro vai ser titular absoluto, mas se você tem um time ideal, mas que o Felipe sabe alternar quando tem todas as opções. A gente tem que lembrar, hoje o Flamengo não tinha o Danilo, não tinha o Alexandre, o Matias Vina bem de lesão, então, mesmo com alguns desfalques importantes na defesa, o Flamengo também se mantém com um time forte, sólido. Então, isso é importante. O Flamengo tem tudo para. Continua sendo um dos favoritos em todas as competições que disputa, não por acaso. E o Corinthians, para poder entrar, chegar nesse mérito de disputar também de igual para igual com outros times, ainda tem uma trajetória grande pela frente. Beleza, galera? Abraços.